depressão, ansiedade, empatia e julgamento. Eu também já tive um quadro de depressão. Como que ela tá aí dentro, né? É sempre que a gente fala sobre a medicação para os adoecimentos psíquicos, a gente pensa num tabu gigante. Se você tinha depressão, por que você fazia os vídeos rindo? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Janaína Fonseca, eu sou psicóloga, especialista na área de saúde mental, e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um vídeo que a Lu publicou nessa noite. E aí eu sempre acompanho o canal da Lu, né? E eu fico muito feliz com os vídeos dela, só que esse último vídeo que ela publicou tocou bastante o meu coração e me convocou a conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que ela trouxe lá no vídeo e que eu acho que é bem pertinente a gente parar para refletir, para pensar nessa época em que a gente está o tempo todo conectado nas redes sociais. Então hoje eu te convido para que a gente possa dialogar sobre depressão, ansiedade, empatia e julgamento. Essas 4 palavrinhas, elas são muito importantes para a nossa conversa hoje, que inclusive eu não fiz nem roteiro para isso. Na verdade, eu acabei de ver de novo o vídeo da Lô, para que eu pudesse de novo me sentir tocada, e aí eu quero fazer um bate-papo aberto aqui, uma conversa aberta com vocês. O canal não teve nenhum formato de vídeo desse jeito. Eu vou colocar agora na frente as cenas que eu acabei de assistir da Lô e depois eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho sobre elas. Vamos lá? É 6h30 da manhã e eu estou prestes a pegar a estrada agora e ir para outro estado, eu vou para St. George. Vai ser a primeira vez na vida que eu vou fazer uma viagem assim sozinha. Da última vez eu cruzei o país, mas foi com o Davi, né? Agora vai ser sozinha e por um motivo muito especial. Vamos fazer uma transformação neste cabelito aqui. E esse dia é muito especial para mim porque vai muito além de uma transformação. Por que é tão especial para mim? Eu tenho uns apliques de tic-tac que às vezes vocês venham colocando, né, pra dar um pouquinho de mais volume. Esse é o tamanho do meu comprimento agora, olha. Ele tá crescendo, mas ele tá, olha, bem fininho, como vocês podem ver. Meu cabelo não era assim. Tem vídeos aqui no canal, logo no comecinho, eu lá na ilha, aonde todos os vídeos eu tinha que resolver treta que dava nos comentários que as pessoas falavam: você usa mega hair, só confessa, fala logo de uma vez. E eu falava: gente, mas eu não uso mega hair. Meu cabelo, ele era tão grande que as pessoas sempre acabavam achando que eu usava mega. Mas não, era o meu cabelo que tava realmente numa época muito saudável, tava muito bom. Uma coisa que eu aprendi é que quando nós estamos bem aqui dentro, tudo fora reflete isso também. E depois de setembro de 2017, depois que teve o furacão Irma lá na ilha, eu entrei em depressão e entrei numa ansiedade severa. Não só eu passei por um momento tão traumático que eu não desejo pra ninguém estar embaixo do olho de um furacão de uma força tão grande, escutando aquele barulho. Mas depois disso, quando eu cheguei, eu ainda tive que ler tantas e tantas e tantas coisas, como do tipo: por que você não morreu lá? Você deveria só ter morrido lá. Que droga que você voltou. Coisas muito pesadas, e isso afetou muito aqui, sabe? Então eu fiquei com muita ansiedade, eu entrei em depressão, comecei a ter que tomar remédios, e tudo isso mexeu com aqui. E desde então, hoje em dia eu tô muito melhor, tô numa outra fase, mas desde então meu cabelo nunca mais foi o mesmo, ele nunca mais conseguiu crescer como ele crescia antes. Então hoje é um dia muito especial porque eu vou poder voltar a ter aquele meu cabelo. E aí é isso, como vocês viram nas cenas anteriores, a Lô, ela traz uma questão bem dela, né, bem íntima, por isso que eu tenho todo o cuidado de trazer aqui. Né? A gente sabe o quanto é complicado para a gente se expor e falar sobre a nossa intimidade na internet, visto que tem tanta gente que julga, como ela bem colocou, né? Diante de tudo que ela passou, ela ainda teve que lidar com alguns comentários que machucavam, que feriam, né? E que tocavam o coração dela de uma forma negativa, de uma forma que doía muito. É muito interessante quando alguém que é público coloca nas redes sociais quando está passando por uma situação ou quando até passou, né, por uma situação como essa que ela passou. A Lô, ela é brasileira, mas ela mora fora porque o Davi, esposo dela, ele é médico, né, ele está fazendo residência atualmente em medicina
E aí eles passaram por vários locais para poder, vários rodízios, né, em várias cidades para poder conseguir fechar a primeira etapa dessa jornada do Davi, que é ser médico, ser cirurgião, né, que é o que ele deseja atualmente. E aí eu acho muito pertinente abrir espaço para esse diálogo agora, porque a Lô, ela pontuou algumas coisas que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Eu também já tive um quadro de depressão na minha adolescência, foi um quadro leve, e também tive quadro de ansiedade generalizada. E aí me apaixonei pela psicologia, né? Fiz psicoterapia por muito tempo. O psicólogo, ele precisa fazer psicoterapia. A gente, quando é necessário, a gente volta e meia tá voltando para os nossos psicoterapeutas. Eu acho que é interessante a gente frisar algumas coisas, como por exemplo, a Lô, ela vivenciou uma situação bem traumática. Ela vivenciou um furacão categoria 5 e que inclusive foi o vídeo que me fez chegar até aqui, o canal dela. Até aqui não, até lá no caso, no canal da Lô. Foi o fato do vídeo do furacão, onde eu fiquei pensando, caramba, a gente que mora no Brasil, a gente não faz ideia de como é passar por isso. A gente tem outras situações, a gente teve bem recentemente ainda algumas situações, né, como barragens, incêndios, várias situações nesse sentido de desastres ou causados por homem, mas desastres naturais é muito mais difícil a gente passar por uma situação como essa aqui no Brasil, então talvez seja difícil a gente entender às vezes o que a Lô fala e sente, apesar da gente ver, mas sentir de fato talvez seja um pouco mais difícil. E aí eu fico pensando, e era uma das coisas que eu pensava e ela acabou me respondendo nesse vídeo que ela fez hoje, como que ela tá aí dentro, né? Porque o furacão foi fora, mas eu creio muito desse furacão que ficou dentro dela. Porque foi uma situação traumática. Dentro da psicologia, a gente sabe que quando a gente vivencia uma situação como a que ela vivenciou, a possibilidade da gente desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático é grande. E aí a gente traz emoções, revive cenas, como ela bem colocou, né? Que ela sonha, às vezes ela escuta a zoada, né? O barulho do dia em que o furacão Irma passou por lá, por onde ela estava, em Samartã. Então, essas cenas, elas podem sim ser cuidadas, gente. E eu acho que o meu papel hoje é trazer isso para vocês. Pegar um gancho na fala da Lô, onde ela diz que hoje ela está se sentindo melhor, que ela foi cuidada, que ela precisou em um momento tomar medicação. E, gente, tudo bem. A gente toma medicação para tanta coisa. A gente toma medicação para dor de cabeça, para estômago. A gente toma medicação para diabetes, para hipertensão. Mas sempre que a gente fala sobre a medicação para os adoecimentos psíquicos, a gente pensa num tabu gigante. Sempre que a gente fala sobre um acompanhamento psicológico, sobre uma depressão e uma ansiedade, muitas vezes ainda é um tabu. E muitas vezes as pessoas olham para essas situações e dizem: ah, é besteira. Ah, mas como ela colocou até, mas se você tinha depressão, por que você fazia os vídeos rindo? Ora, só ela sabe o que ela passou. Só ela sabe a dor que ela sentiu e o quanto ela precisou se esforçar para conseguir dar conta de fazer isso tudo. De repente o canal, eu não sei dizer se de fato era, mas imagino que o canal era uma forma dela se motivar e se mobilizar para sair dessa tempestade, desse furacão que estava lá dentro dela, que estava internamente. Então, hoje eu queria convidar vocês, principalmente nessa fase que a gente está de rede social, nessa fase de pandemia, onde a gente está muito mais em contato com as redes sociais. Cuidado quando você comenta na foto de outra pessoa. Cuidado quando você pontua para outra pessoa alguma coisa que para você pode ser uma bobagem, mas para aquela pessoa pode significar muito. Não é porque a pessoa é pública que ela pode ouvir tudo. Ela é uma pessoa e como qualquer ser humano, ela é falha, ela é frágil,
E ela precisa de um tempo para maturar as situações do dia a dia, como você também precisa e como eu também preciso. A gente precisa ter essa empatia, esse saber se colocar no lugar das outras pessoas e entender como é que elas se sentem a partir do olhar dela. Né? Foram vários os depoimentos que ela colocou ali nas imagens, de frases que ela ouviu, e a gente sabe que ela estava passando por uma situação de estresse alto e, além de tudo, ainda estava vivenciando um luto, né? O luto por tudo aquilo que ela viveu na ilha, como ela muitas vezes colocou em vários vídeos que eu acompanhei, a ilha já era ali a casa dela, a ilha já era o lugar que ela tinha construído como casa. Se vocês chegarem a ver os momentos em que ela chega, né, no apartamento dela após o furacão Irma, e aí você percebe o quanto ela tá mexida e mobilizada. Muitas vezes ela fala, eu perdi tudo, né? Eu perdi tudo. E ali ela estava vivenciando um momento de luto junto com o Davi e com todas aquelas pessoas que estavam ali na ilha. Um momento de luto muito grande. E o luto é muito difícil de ser vivido e ele precisa de um tempo para ser maturado. Ele precisa de um tempo para ser cuidado e cicatrizado dentro da gente. Ontem a gente estava em live lá no Instagram e aí a gente conversava sobre transição capilar e autoestima. E aí no mesmo dia, né, que ontem mesmo eu vi o vídeo de Lohane e ela falando sobre o cabelo dela, né, sobre a queda de cabelo e aqui tá pouquinho, né, ela faz até assim no vídeo, mostrando que tá menos cabelo. E eu tava acompanhando até vou deixar o Instagram dele aqui também, é um médico que ele tem expertise, né, especialização nessa área de cuidados ao cabelo, e eu tava vendo um vídeo dele que ele fala exatamente sobre isso, né, sobre a queda de cabelo por conta de fatores emocionais e o quanto a ansiedade, a depressão e o estresse, eles estão relacionados a essa questão da queda de cabelo. Então, a gente precisa, assim, utilizar essas redes, né, que a gente tem, as redes sociais, essa facilidade de contato. A Alô tá do outro lado da América, né? Eu tô aqui mais embaixo no Brasil. E aí a gente tem essa facilidade dela postar um vídeo lá em tempo real e eu conseguir ver aqui. Vê que maravilha, vê que oportunidade da gente se conectar para o bem, da gente se conectar para trazer coisas boas para as outras pessoas. Então, se você estiver diante de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, seja ele qual for, uma fobia, seja uma ansiedade generalizada, como eu pontuei que eu tive ansiedade generalizada, seja um transtorno de estresse pós-traumático, qualquer um, né, quadro de ansiedade, seja carinhoso, seja acolhedor a essas emoções. Não é frescura, não é bobagem. A depressão e o transtorno de ansiedade, ele dói muito para quem sente, para quem vive. E para as pessoas que acompanham também é muito doído, porque muitas vezes as pessoas que acompanham, né, a pessoa que está adoecida, ficam sem saber o que fazer, o que dizer, como se portar, como se colocar. E aí o acompanhamento psicológico, e muitas vezes em conjunto com o acompanhamento psiquiátrico, eles são muito importantes. Quando a gente está ansioso e quando a gente está depressivo, o nosso cérebro, as substâncias, né, existem vários hormônios, várias substâncias no nosso corpo. Então, essas substâncias, elas estão em desequilíbrio. E aí a medicação, ela vem para tentar suprir essa necessidade do nosso cérebro, de equilibrar essas substâncias para que o nosso humor ele consiga ser regulado. E na psicoterapia, a gente vai conseguir criar estratégias, a gente vai conseguir construir um fortalecimento junto com o cliente, com o paciente, como você queira chamar, e ajudar essa pessoa para que ela consiga sair desse quadro. Então é muito importante essa casadinha, esse acompanhamento em conjunto, o olhar multiprofissional, quem dirá até interprofissional, né, que é quando existe a possibilidade dos profissionais que estão acompanhando a pessoa
dialogar, discutir o caso e ver em conjunto uma proposta de acompanhamento, de tratamento para aquelas pessoas que eles estão cuidando. E aí isso é muito legal quando acontece. Então eu acho assim que a Lohane, ela foi muito corajosa de falar sobre isso publicamente. Claro, ela demorou um tempo, foi em 2017 o furacão Irma, e hoje nós estamos quase que no final, daqui a pouco, de 2020. Mas é importante um tempo de maturação também, para que ela pudesse entender tudo o que ela estava vivendo e o que estava acontecendo ali, né? Ela teve que, como eu falei, ela vivenciou uma situação, um evento traumático, super traumático, que foi a passagem do furacão pela ilha enquanto ela ainda estava lá. Ela vivenciou um processo de luto da cidade que ela morava, do local que ela morava, da casa, das coisas dela, que ela veio recuperar depois de muito tempo, né? Que as malas chegaram para ela depois de muito tempo. Vocês podem ir lá no canal e acompanhar todo esse processo dela que ela compartilhou com a gente. E aí, à medida que as coisas vão chegando, eu acredito que houve a possibilidade dela ir ressignificando, né? É lindo ver quando ela recebe a máquina fotográfica dela, dentro daquele monte de coisa lá, ela vê a máquina fotográfica dela e hoje ela guarda como um memorial. A placa também daqui do YouTube, né? Que hoje ela guarda também no escritório dela e ela pôde pegar há pouco tempo essa placa. Então, à medida que essas cenas elas vão se juntando, eu imagino, não sei se algum dia a Lô vai poder ver esse vídeo e se ela puder falar aqui embaixo nos comentários se é realmente isso, mas eu imagino que ela é como se ela fosse juntando o quebra-cabeça, as partezinhas que estavam faltando ali dentro dela. E aí é como ela fala, não devemos colecionar coisas, devemos colecionar momentos. E de fato os momentos eles são muito importantes, né? E a gente precisa vivê-los um a um. Quando a gente fica muito preso ao que vai acontecer ainda no futuro, ou quando a gente fica muito preso ao que aconteceu no passado, a gente acaba adoecendo. E como ela também pontua, se a gente não está bem aqui, externamente nada funciona, é muito difícil da gente conseguir funcionar externamente. Mas hoje eu queria dizer para vocês, e é por isso que eu venho aqui, né, falar que é possível, que as pessoas que estão passando por essa situação, gente, vocês podem ser cuidados, vocês podem ser tratados. Veja, eu tinha dificuldade de falar em público e hoje eu tô aqui falando para uma câmera e vai ser divulgado não sei para quantas pessoas no YouTube, não sei por quanto tempo esses vídeos vão ficar no ar. Mas olha, eu fiz um acompanhamento e eu tô conseguindo e eu faço e hoje é tranquilo para mim, é mais tranquilo. Já a Lô também do mesmo jeito traz essa experiência. A gente tem outros casos, né, como o Whindersson Nunes também, que falou no momento em que ele estava passando por um quadro de depressão. E as pessoas que têm depressão, é bom esclarecer que elas também podem sorrir, né? Elas também conseguem sorrir. O fato é que na maior parte do dia delas, elas estão desmotivadas, elas estão sem ânimo, elas estão sem coragem, não há encorajamento dentro delas e motivação para que elas consigam realizar as atividades do dia a dia. As pessoas ansiosas, elas também, elas sentem um turbilhão. Muitas vezes, muitas dessas pessoas vão parar em emergências de hospitais achando que estão tendo um infarto, mas na verdade estão tendo uma crise, um pico muito alto de ansiedade. E aí elas, por desconhecerem o que está acontecendo dentro delas, elas acabam indo e achando que estão infartando. Pega todos os exames, né, que a gente faz quando a gente é acolhido numa emergência hospitalar, e aí quando vê, é uma crise de ansiedade e não um infarto. Então, a gente tem que abrir espaço para esse diálogo, abrir espaço para conversar que os adoecimentos mentais, eles existem sim, que eles são possíveis de serem tratados sim, e que há possibilidade de você voltar a ter uma vida normal, onde você consiga trabalhar, onde você consiga estudar, sentir prazer pela vida. Há essa possibilidade, ela existe, mas é preciso você se abrir, é preciso
você se disponibilizar para esse processo de psicoterapia, esse processo de acompanhamento medicamentoso com o psiquiatra, porque isso vai te ajudar, vai te fortalecer e você pode ter certeza que depois de uma fase como essa, é como a minha professora do teatro dizia, depois que você passa por uma crise, você tira o R, aliás, o S, você tira o S da palavrinha crise e fica CRI. Transforme, você sai transformado, você sai modificado, você sai outra pessoa. É doído, mas é possível. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. É um bate-papo bem sincerão, bem sem roteiro, de coração aberto, pegando o gancho do vídeo da Lô, porque eu achei que era muito pertinente e importante falar sobre isso. E hoje a gente fica por aqui. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu só ligo a câmera e falo o que tá na minha cabeça, vocês coloquem aqui embaixo, porque aí eu posso tentar fazer mais esse formato de vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro. Vamos ver se haverão outros depois desse. Um cheiro no coração e a gente se vê no próximo vídeo.